A gente sabe que talento importa, né? Pô, você ser abençoado com talento é muito bom. E você conseguir, acho que todo mundo tem algum talento na vida, né? Mas você conseguir perceber o seu talento, investir nele, é uma coisa importante e determinante para você seguir fazendo com carinho as coisas, né? E com excelência também. Mas a gente sabe também que talento somente não paga boleto, né, cara? Então, eu quero saber o seguinte: quais são as outras habilidades que você acha que é importante o cara desenvolver, interpessoais? Às vezes, muitas oportunidades não surgem porque alguém te viu você tocando e ficou maravilhado, encantado com o teu som, mas talvez de uma relação, de uma amizade. Fala desse outro lado aí que você acha que também é necessário para o cara ter sucesso na carreira. Eu concordo 100% com o título do seu livro. Talento não paga boleto. Eu acho que as coisas... Você tem o talento, mas você precisa saber o que fazer com o talento e precisa ter... você precisa realmente saber valorizar o seu talento, né? E eu acho que tem uma coisa de estratégia, como você vai mostrar o seu talento, quais são as pessoas que você vai buscar para potencializar seu talento, né? Eu acho que você tem que ter uma cabeça aberta para saber, principalmente hoje em dia, né? Porque a gente viveu uma época de ouro dos discos, das rádios, das turnês, as pessoas ficavam em cartaz durante 4 semanas, e isso não existe, nada disso existe mais. Então, eu acho que, principalmente hoje, é necessário realmente você ter uma atenção específica e principalmente o seguinte: já sabendo que você tem um talento, você buscar mecanismos para uma gestão de carreira, né? E eu acho que isso tem muito a ver com escolhas. O que eu vejo, eu acho que não tem um formato, tá? Não existe uma fórmula. Eu acho que a primeira coisa é cabeça aberta e acreditar que o talento sozinho, por si só, ele não vai furar os bloqueios mercadológicos que a gente encontra hoje, que são muitos, né? Então, eu acho que você buscar as pessoas certas, você está cercado de situações onde você possa trabalhar o seu talento ou deixar que alguém chegue para... Se você não tem essa noção, você chama alguém para ajudar a gerenciar a sua carreira. Pode ser um produtor, pode ser um empresário, pode ser um amigo músico, pode ser alguém de outra área, inclusive. Pode ser alguém que trabalhe com vendas, que te ajude a valorizar. Eu acho que a gente teve, ao longo de muitos anos, um processo de deteriorização dos valores, assim. Valores financeiros, você diz? Os valores financeiros, né? Ou seja, a gente teve foi simplesmente caindo o valor, a remuneração pelo seu trabalho, né? E congelou, em termos de número, R$ 1.000. Em 2000 era R$ 1.000. Tem um cara que está na banda, às vezes, até hoje, em 2026, ganhando R$ 1.000 para tocar aquela mesma gig. Só que a inflação corroeu esse valor, né? Ele não ganha... Ele ganha muito menos do que ele ganhava em 2000, mas com o mesmo valor nominal ali no cheque, né? Exato. Eu acho que, de certa maneira, nós, músicos, permitimos isso, né? Porque tem uma coisa que é difícil de lidar, que a gente acaba colocando muito o afeto, o emocional, à frente de uma coisa que se chama business, negócios. A gente não consegue separar muito. Olha,
Uma coisa é o fato de eu adorar a sua música, eu querer fazer parte. E outra coisa é o quanto o meu trabalho vale. Você Entendeu? também tem dificuldade para isso, para botar isso na mesa também? Eu não vou dizer para você que eu não tenho, eu vou dizer que eu melhorei, mas melhorei porque eu vi que, cara, chega uma hora que você precisa você precisa ter coragem de bancar. Nem sempre você consegue, né? Às vezes você acaba cedendo pela urgência, pela urgência. Você já se sentiu em algum momento mal porque, pô, cara, eu deveria ter tido uma outra postura naquilo ali e depois você se arrependeu? Muitas vezes, muitas vezes, muitas. Fala um pouco disso aí. Como que você se sentiu mal? Não Por precisa citar ninguém, exemplo, obviamente, né? não, por exemplo, quando alguém te liga assim e fala: quanto você cobra para fazer um disco de 12 faixas aqui? Aí você fala: 12 faixas, porra, caralho. Aí você, sem perceber, você cita um valor que o cara fala: beleza. Você percebe que você cobrou pouco. Entendeu? Então, assim, às vezes é meio aleatório, assim, o cálculo da cobrança, foi isso? Como a gente não tem, infelizmente, a gente não tem algo que a gente possa chamar de piso, assim, sabe? É tudo muito solto. Muitas vezes, eu vou falar por mim, muitas vezes eu negociei mal com medo de perder aquele trabalho, né? E sabe o que eu acho que resolve isso? É você ter uma parceria de alguém que tem a frieza necessária para sentar e negociar tete a tete. Porque uma coisa que é muito importante, quando alguém vai te chamar, se você deixar essa pessoa perceber que você está vulnerável a ponto de topar qualquer coisa que ela proponha, ela se apodera desse seu medo de ficar sem o trabalho. Quando você assume que você topa fazer por esse valor, de uma certa forma, o seu valor no mercado ele fica sendo aquele, entendeu? Porra, isso Você acontece não pode você não consegue um dia cobrar 1.000 e aí no outro dia você vai cobrar 50.000. As pessoas se falam. Sim. As pessoas... Já trabalhou com fulano? Quanto ele cobrou? As pessoas fazem isso, né? Então, assim, eu acho que você tem que pensar... A arte, você não consegue botar um valor. Então, você tem que... Né, um quadro... O cara vende um quadro por 1 milhão e você não pode dizer que não vale 1 milhão. Você pode dizer que você não tem 1 milhão para dar. Mas, né, na visão do cara, a arte é muito subjetiva, entendeu? São muitas camadas. Então, eu acho que no ramo da música a gente sofre muito com essa coisa que ao longo de décadas e décadas o músico tocava por uma cerveja no bar, por um rango, entendeu? Isso foi se estabelecendo assim, foi difícil de quebrar. Aí um grupo não vai, mas o outro vai. E aí todo mundo acaba sendo nivelado, assim, fica tudo meio que no mesmo patamar, assim. Cara, se você não quer, o outro quer. As pessoas passaram a ser meio que descartáveis. Eu detesto essa ideia de ninguém é insubstituível, mas ninguém é descartável também. O resultado de um trabalho, ele é o conjunto é o encontro de pessoas que deram aquele resultado, né? Você não pode pegar a Elis Regina e não lembrar do Paulinho Braga, do Luizão Maia, do Edelmiro, do César Camargo, entendeu? Tá tudo atrelado. A Elis é a Elis, tudo bem. Estou pegando um exemplo. Sim. Até porque, como ela voltou agora, a gente voltou a falar muito sobre ela por causa dessas regravações,
Então, me veio à cabeça o exemplo dela. Mas é um pouco disso. Uma banda, você substitui uma peça, mas não é a mesma coisa. Tudo bem que o cara vai lá e paga um ingresso para ver o artista, mas o resultado daquele show é a combinação de vários talentos reunidos. E eu acho que a gente perdeu a habilidade ou não foi desenvolvida, e isso não é ensinado nas escolas, né? Como você lida com o seu talento, como você gerencia o seu talento. E tudo bem se você não sabe, só me repetindo mais uma vez, tudo bem se você não sabe gerenciar e fazer uma gestão da sua carreira, mas é necessário você chamar alguém, você fazer uma parceria com alguém que saiba. Hoje, para determinados assuntos, eu busco uma pessoa para negociar para mim e cuido da parte que mais me interessa, que é a parte artística.